Aqui já passou da meia-noite. Então tá, dependendo Beleza. de quem é o dono, tá certo. Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Eu não sei como é que a Sheila começa a reunião aqui na varanda, porque eu sempre chego depois. Apresentação. Mas creio que creio que é com a apresentação de cada um. Então eu vou pela minha ordem aqui no meu visor. E o primeiro aqui é Matheus. Para se apresentar. Isso. É que eu sou novo aqui, né? Bem, meu nome é Matheus, sou de Salvador, Bahia. Eita, Formação, formação universitária, teólogo, né? Bacharel em teologia. Mas apaixonado pelo desenvolvimento humano, tenho vários cursos. Dentre eles, o que eu foco hoje é a análise corporal, né, e comportamental, que eu faço muito bem, e também a psicossomática, né, que é a doença da alma ou mente, como queira chamar. Que bom. Fernando Vilaverde. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Fernando Vilaverde, estou corretor de imóveis. Sou aqui da Serra, co-líder também na Embaixada Geração de Valor Serra Supera. Estou aí com vocês para estar somando, transbordando e botando para moer hoje aí nesse transbordo. Beleza. Derliane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Derliane, sou contadora, sou empreendedora contábil, trabalho com pequenos fretes também com meu marido e tenho um canal no YouTube onde atualmente eu estou fazendo microaulas para quem não tem a oportunidade de aprender a ler e escrever. Tá demais no YouTube. Parabéns aqui. Já em público, já te falo um parabéns. Tá demais aquele canal seu. Parabéns. Obrigada. Shirley Oliveira. Shirley? Não tá... Sem som. Shirley tá com problema no áudio de novo, Shirley? Fala. Ai, meu Deus, será? Foi, agora foi. Vai. Esse áudio me persegue. Eu sou de São Mateus, interior do Espírito Santo. Sou artesã. E é isso. Andei sumida aqui um pouquinho, mas estou de volta. Shirley, irmã da nossa amiga Sheila, né? Da líder do movimento. Ivanilde. Olá, gente, boa noite. Me chamo Ivanilde Ribeiro. Trabalho como operadora de caixa, um supermercado e também estou artesã. Sou aqui da Serra e estou aqui para aprender mais. Isso aí, obrigado, Ivanilde, obrigado. Fernanda? Fernanda? Travou. Voltou. Não, eu estava ligando o áudio. Gente, boa noite. Como vocês estão? Todos bem? Maravilhosamente. Graças a Deus. Meu nome é Fernanda, né? Fernanda Alves, sou psicanalista, trabalho muito com o público feminino, ajudo mulheres a desenvolver uma vida mais tranquila, mais leve, mais empoderada emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, trabalho com processos de análise pessoal, terapia. E estou aqui no grupo para agregar com você, que eu puder ajudar e também receber de vocês, que sempre é uma troca, né? A gente se doa, mas também a gente aprende muito. Tá bom? É isso. Isso aí, obrigado, Fernanda. Renato Correia, nosso amigo internacional. Eu estou aqui do outro lado do oceano. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Correia de Almeida Neto, nome bem comprido. Eu sou de São Paulo, no momento moro no sul da Alemanha, em Karlsruhe. De formação sou engenheiro civil, mas no momento eu estou operador de linha de expedição, empacotamento e expedição num jornal. E também estou agora tentando desenvolver aí na parte
da internet, abrindo meu canal para falar de temas variados. E, vamos dizer assim, sou general do reino, sou líder, não sou mais líder, estou no louvor, numa igreja, e estou aí também acordando todo dia às 4h59 do Brasil, que aqui já são 10 e pouco. A gente tem feito também uns encontros e estou aqui para contribuir no que der e aproveitar esse tempo e também estar aprendendo junto com vocês. Obrigado, Renato. Só falta eu, né, pessoal? Meu nome é Wender Costa, mais conhecido aí na internet como ADV Wender Costa. Estou advogado, sou empreendedor também digital, tenho um infoproduto aí, algumas afiliações aí na conta do meu irmão, que é publicitário e me ajuda nessa parte. E sou investidor também, a gente possui esse conhecimento. E dentro da minha advocacia, eu desenvolvi um método de advocacia integral. Para quem não sabe, a advocacia ela lida com um fato social que tem relevância jurídica, ou seja, que conversa e que se relaciona com as leis. Mas sabemos que todo fato acontece por uma ação de um agente, seja ativo, seja passivo. E esse agente, naturalmente, é uma pessoa física ou jurídica, mas mesmo sendo uma pessoa jurídica, tem um sócio, tem um proprietário, e são pessoas como nós que têm a sua parte almática, né, emocional, tem a sua parte racional, intelectual, e também sua parte perceptiva, criativa, espiritual. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de processo, eu analiso tudo de uma forma ampla, como um todo. Então, tenho me destacado com esse método que eu estou criando, que eu criei, que eu idealizei, e está sendo bastante significativo para mim. Então, qual a importância da criatividade nisso? Hoje eu quero falar com vocês sobre a criatividade da maneira como que ela é percebida pelo nosso cérebro, né? Temos a parte direita e esquerda do cérebro e temos também atrás do nosso lóbulo, nos lóbulos frontais, a parte da ínsula, que através de testes, de radiografias, tomografias computadorizadas, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa criativa, ter um pensamento perceptivo, uma meditação ou uma oração, enfim, imaginar naquilo que é invisível, essa parte do nosso cérebro é acionada e ela integraliza toda a nossa realidade almática, emocional e a nossa realidade intelectual, racional, com essa realidade perceptiva. E como que isso se transforma em criatividade? Quando você consegue acessar a sua imaginação e trazer essa imaginação para a realidade, realizando, né? Então, a criatividade é uma força de caráter que se encontra sobre a virtude da sabedoria, ou seja, do saber, da experiência. Permite transformar tarefas rotineiras em atividades prazerosas, tornando o ambiente de trabalho muito mais dinâmico. Marcada por quê? Pela sua originalidade, adaptabilidade, criatividade, é fundamental para a resolução de problemas, discernimento, compreensão e estabelecer bons relacionamentos. São características de uma pessoa criativa, né? A capacidade de inovar na maneira de usar esses conhecimentos, pensar fora da caixa, né? Pensar através de coisas disruptivas que não estão apegadas a nenhum dogma, a nenhuma regra, inventar, se reinventar, em várias áreas da vida, né? Essas são características muito incisivas de pessoas altamente criativas, né? Essas pessoas têm maior flexibilidade, melhor adaptação, têm mais forças para lidar com as circunstâncias, com a impermanência da vida, né? E são mais felizes, mais eficientes, mais dinâmicos, né? E tem muita criatividade em solucionar os problemas do dia a dia, os problemas da vida, né? Então, as pessoas mais felizes são as pessoas mais criativas. As pessoas mais
criativas são as pessoas mais produtivas, bem-humoradas. Isso é uma pesquisa feita pelo Fórum Global de 2011, da ONU, e que pessoas que cultivam essas emoções positivas têm mais criatividade, são mais felizes e eficientes em suas atividades. Então, uma das mais conhecidas teorias do ramo da psicologia positiva fala sobre a criatividade, é a teoria de Broaden and Build, ampliar e construir, desenvolvida pela doutora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte. Então, ela fala o seguinte, e esse estudo explica o seguinte, que quando sentimos emoções positivas, somos capazes de ampliar nosso repertório mental, levando a comportamentos mais saudáveis e pensamentos mais criativos e eficazes, né? E também existe um outro estudo conduzido pela Universidade de Western Ontario, que mostrou que pessoas que ouviram músicas alegres foram mais propensas a pensar de forma inovadora e a resolver problemas do que aqueles que não foram expostos, sugerindo que há uma necessidade de criar um ambiente positivo, propício para que a criatividade possa florescer. Então, onde a criatividade é criada, né? Em que parte da realidade a criatividade pode ser criada? Bem, a criatividade ela é criada dentro do seu cérebro, nessa parte que eu falei com vocês, que é da ínsula, né? Que faz a sincronização das tuas emoções, da tua parte racional e da tua parte emocional. E a criatividade nada mais é você vislumbrar algo que não existe na sua imaginação ou no seu processo de pensamento criativo, perceptivo, e você trazer essa ideia a partir desse momento que você imagina, que você tem um pensamento, você toma decisões, depois isso vai te levar a um plano de ação, e essas ações vão ser executadas por você, e você vai trazer tudo isso que você imaginou para a realidade, materializando na realidade. Ser criativo não é você ficar divagando no mundo da lua, não é você ficar no maravilhoso mundo de Bob. Ser criativo é você ter a percepção e trazer essa percepção para dentro de você, decidir de acordo com a sua intelectualidade e as suas emoções e trazer isso para a realidade física, palpável, né? Então, geralmente a gente fala que as pessoas criativas, né, são os cantores, os atores, os poetas, os escritores, os palhaços, enfim, os artistas em geral, né? Mas eu vou dizer para você que todo mundo é criativo. Eu falo um pouco sobre isso, eu falo que a qualidade principal, que pode pelo menos chegar perto de uma qualidade divina, é a nossa qualidade de criação, de criatividade. Porque nós somos os únicos seres que podemos criar, né? Abaixo de Deus não existe mais ninguém que pode criar. Nem os anjos podem criar. Só nós podemos criar. E Deus que criou nós. Então, essa percepção da realidade, essa percepção da transcendência, ela está enraizada na nossa identidade. Nós sabemos, nós somos um corpo, possuímos uma alma, nós temos um corpo, possuímos uma alma e somos um espírito, né? E a criatividade, ela fica aí dentro dessa parte da ciência que hoje se desenvolve sobre o manto da física quântica, né? Que fala que tudo existe, tudo é conectado. E que existe no vácuo quântico uma série de ideias, uma série de códigos, uma série de situações que podem ser descodificados e trazidos para a realidade. E o nosso propósito aqui com essa moderação é falar para você
que, independente da personalidade que você vai descobrir com esse teste que você tenha, você é um ser criativo e você é um ser consciente e ciente, ou seja, você é consciente da consciência que você tem. Portanto, sabendo como todas as personalidades funcionam, você pode, primeiro, saber quais são as suas potências, né? Quais são as personalidades que existem, que tenha mais potência, que tenha mais a ver com você. E você também pode saber qual o estilo de personalidade que tem menos pontos, né? Que está aí cotado como menos pontos para você. E você vai poder modular essa personalidade. Wender, por que é modular essa personalidade? Eu vou parar de ser tímido e você extrovertido? Eu vou parar de ser agressivo, impaciente e vou me tornar calmo, manso, paciente? Não é bem isso que eu tento falar para vocês. Quero falar de uma maneira mais integral, né? A gente usa a didática, como vocês viram aí, da matemática, dos pontos, disso, do perfil comportamental, para trazer uma clareza racional para nós, que nós possamos entender esse assunto. Na verdade, o que eu quero falar é que você, conhecendo todos os estilos de personalidade, em determinado momento, em situações, você pode modular a tua personalidade para saber lidar com aquela situação. Se é necessário você ter mais agressividade, rispidez, posicionamento, e você for tímido, você vai sair de maneira negativa de um embate, por exemplo, seja de argumento, seja de força física, enfim. É necessário você modular. Naquele momento, você modula sua personalidade para ser um cara mais posicionado, agressivo, determinado, impactante, para que você não perca a batalha. Eu observo muitas pessoas, né? E eu vejo que meu amigo Renato Corrêa, ele é um grande tenista, e ele relata muito das coisas do tênis pra gente, né? Para mim, principalmente quando eu acordo mais cedo lá com o pessoal, porque a gente vai conversar na sala. E ele, pela fala dele, eu sei que ele é um cara tranquilo, ele é um cara mais introvertido do que extrovertido, mas quando ele fala do tênis, quando ele está nas 4 linhas, ele é um cara totalmente competitivo e agressivo, né? E ele se posiciona ali como um leão. Ele já não é mais esse cordeirinho quando ele está falando na sala com a gente. Olha lá, ele balançando a cabeça lá. Então, porque a gente observa as pessoas, a gente sabe. Então, isso é a modulação, né? De repente, ele não vai conseguir ser assim 100% do tempo, porque não é da natureza dele, mas ele vai conseguir modular quando ele precisar, né? Até porque essa modulação que eu estou falando para você, ela dispõe de muita energia, você tem que ficar muito ligado na situação, para você não ser natural, né? Para você se posicionar de uma maneira diferente. Mas isso é muito interessante. Então, vamos lá. Então, a criatividade em si é individual de cada pessoa, né? Cada ser tem uma criatividade individual. Então, por exemplo, a criatividade de um escritor, ela está altamente ligada com o meio ambiente que ele vive, com o tipo de sociedade, com o contexto temporal que ele está vivendo. Tem toda uma situação para que se crie aquela criatividade, para que se tenha os primeiros insights sobre aquela atividade. Já um programador de computador, ele geralmente são pessoas mais tímidas, são mesmo pessoas mais introvertidas, e aquela programação, aqueles códigos numéricos para ele, é a arte dele, é a criatividade dele. Então, existe a criatividade individual de cada uma. Não interessa de como que você desenvolve essa criatividade. Interessa que esse canal de conhecimento esteja aberto. E aí, como que esse canal pode estar aberto, Wendy? Como que eu posso potencializar o canal da criatividade para desenvolver a minha vida? É isso que a gente vai falar aqui. Então, o que acontece? Como nós sabemos, nós temos uma personalidade ou um estilo de personalidade muito mais elevado do que outro. Por isso que eu passei esse teste para vocês. Para vocês entenderem qual tipo de personalidade que vocês têm mais elevado. É um teste simples. Existem vários outros testes no mercado. Meu amigo Matheus aí, ele já fez vários testes. Tem o DISC,
Tem vários aí, eu nem lembro o nome. Tem vários testes. Esse teste é um mais antigo, é o mais simples que eu achei, porque eu não queria algo complexo para colocar na palestra. Então, ele é o mais simples que eu achei. É de Holland, um psicólogo americano de 1929, 1900 e alguma quebrada, é muito antigo esse teste. E ele visa só dar uma visão genética, né? Existem testes mais profundos. Mas para o que a gente quer falar aqui hoje com vocês, esse teste se faz bem tranquilo, bem necessário, tá? Então, não precisa permanecer somente em um caminho. Wender, a minha personalidade é empreendedora, deu 10, deu 11. Beleza, mas vai chegar um momento, em alguma situação da vida, que você vai precisar ser mais realista do que empreendedor. Vai chegar em algum momento da sua vida que você vai precisar ser mais artista do que realista. E é isso que eu quero falar para vocês. Você saber se posicionar independentemente da tua predisposição genética para ter essa personalidade, da tua predisposição pelo meio ambiente que você foi criado, pelo pai, pela mãe que você teve, pelos professores e os carimbos ideológicos que eles colocaram na sua mente e te fizeram entrar em caminhos ideológicos, políticos, teólogos, sociológicos, filosóficos, enfim. Mas que você pode ser consciente de que você pode ser uma mente pensante, individual, e pode trazer coisas altamente originais e autorais desse vácuo quântico, dessa criatividade, dessa percepção, né, que só você tem da realidade. A realidade é individual sua. Então, só você tem essa percepção. Você pode ter algo dentro de você que ninguém mais tem. E é isso que a gente está tentando acessar, esse espaço que a gente quer acessar, para trazer algo novo para o mundo. Tá bom, pessoal? Então, para que percorrer só um caminho, se existe vários, né? Então, vamos começar a falar das personalidades. Eu quero que vocês olhem para o teste de vocês agora, e eu quero quem achou que teve uma personalidade convencional muito alta. De 12 a 0, quem achou que teve a personalidade convencional passou de 6, muito alta. Pode se manifestar aí. Alguém? Passou de 6 na convencional? Eu fiquei com 7. Convencional. Fernando ficou com 7 na convencional. Alguém mais que ele? O meu ficou com 9. Eu fiquei com 9. Nossa, hein? Eliane ficou com 9. Alguém mais que Eliane? Eu estou tentando abrir aqui, mas você está falando do primeiro, né? Do primeiro, convencional. Eu não marquei nada. Marcou nada? Beleza. Então não é com você. Renato, ficou com quanto? Fiquei com 3 só. Tá bom. Então vamos lá. Derliane. Derliane, o seu caminho, o caminho da sua personalidade é uma personalidade de integração, de cooperar, de contribuir para a comunidade e também de ser protegido através dessa contribuição, protegido através dessa contribuição. Segurança, estabilidade, depende de ser experimentado, afinidade com outras pessoas e com o ambiente. Geralmente, desde a infância, você é assim. Nessa medida, esse caminho é importante para todos nós. No tocante a 10 a 15% dos adultos do mundo ocidental possuem esse caminho, possuem essa característica, esse estilo de personalidade. Dos 6 caminhos, dos 6 estilos de personalidades aqui discutida, existe, Derliane, uma forma positiva e uma forma negativa de percorrer ou de viver essa personalidade. E a gente vai observar qual que é da personalidade convencional. Então, crescer, essa percepção que vai gerar essa criatividade requer, primeiro, muita motivação. Você tem que estar bastante motivado, ou seja, tem que ter uma energia muito grande para você conseguir sair da inércia da personalidade que você sempre viveu durante a sua vida toda para modular para uma personalidade que você quer agregar na sua vida. Então, é preciso da motivação correta.
do sentido de propósito, de valor. Não basta falar assim, eu quero ser extrovertido, vou me jogar na frente de uma câmera, vou fazer várias lives. Não vai dar certo, você sabe que não vai dar certo. Tem que ter um propósito, tem que ter um valor, né? A minha amiga Adriana está aqui e ela me contou um pouco da história dela e ela teve um valor, teve um propósito para poder fazer uma disrupção na vida dela, que foi ajudar o filho dela mais novo. Então, tudo tem que ter um propósito. De repente, se fosse só por ela não tinha feito a movimentação que ela fez na vida dela. Então, tudo tem que ter um propósito, principalmente nesse tipo de quebra de padrões. Quando você tem um propósito, você vai conseguir quebrar esse padrão mais facilmente. Então, as pessoas convencionais, elas costumeiramente são mais organizados, obedientes, metódicos. Existem métodos para fazer as coisas. Não é à toa que a profissão da nossa amiga Aderliane é contadora, né? E são pessoas tradicionais, a família é tradicional, tudo é tradicional. Ela não pensa em coisas muito modernas, nem muito fora do tradicionalismo, né? Então, esse caminho pode ser muito complicado se for vivido por um viés negativo. Por quê? Porque se ele for muito embotado, ou seja, cego, né, curto de visão, pode te deixar sem sensibilidade. Pode te levar a um caminho de dogma, de preconceitos, sabe? De ficar com uma visão curta, falta de imaginação, carência de estímulo. Então, a maneira cega de viver esse caminho consiste em agir partindo de uma motivação oposta ao narcisismo. Ou seja, essa motivação para deixar por completo um grupo e os relacionamentos, perder o contato criativo, um ambiente tornar-se inteiramente fechado em si mesmo. Então, essa é a parte negativa de ter uma personalidade convencional muito elevada, né? Então, isso nos mostra que precisamos ter, primeiro, autoconhecimento sobre nós mesmos, sobre porque tudo isso que eu estou falando, de repente, é um potencial na sua personalidade, ou seja, algo que pode acontecer, tanto positivamente como negativamente, ou não. Mas se você tiver clareza sobre isso, você vai escolher se isso vai acontecer ou se isso não vai acontecer. Certo? Uma pessoa que tem muitos métodos, de repente ela pode perder uma oportunidade porque colocou métodos demais numa situação. Mas ela pode ganhar uma oportunidade porque também colocou métodos demais numa situação. Então, tem que ter equilíbrio, alinhamento e percepção. E isso é através da criatividade. Essa percepção vem através da criatividade. Então, vamos lá. O segundo... Essa questão da personalidade, ela é semelhante às linguagens do amor, que eu posso ter personalidades, passar por outras personalidades? Passar pelas outras também? Sim. Ou ter outra forte também? Isso que você vai aprender hoje. Eu tenho outras aqui que eu anoto. Isso você vai aprender hoje. É porque, mas né, isso aqui ficou eu estou usando bem, uma por uma. Né? Porque depois você vai fazer uma salada, uma sopa. Né? É porque eu estou usando quem tem a maior alta em cada personalidade para usar como exemplo. Então, vamos lá. E existe a próxima personalidade, que é a social. E eu quero que quem acha que tenha muito alta social aí, fala para mim aí. Eu tenho 10. 10 social, Renato? 9, Derliane, 9. Eu tenho 8. Fernando, 8. Tem alguém mais de 10? Não? Então vamos lá. Então, conforme a gente viu, a convencional é cerca de 10 a 15% das pessoas no mundo ocidental. E a personalidade social é cerca de 30% da população adulta. É constituído da personalidade social. A personalidade social é uma pessoa que tem uma personalidade de cuidado, de carinho. Geralmente são encontrados entre pais, professores, enfermeiros, terapeutas, conselheiros de assuntos psicológicos, assistentes sociais e santos.
pessoas que foram canonizadas pela igreja, né? Tem essa personalidade social elevadíssima. É também um caminho de pessoas que transmitem cura, associado a propriedades curativas, sabe? Aquela pessoa que tem aquela alma, que você chega perto e você sente aquela coisa boa, uma pessoa que transmite algo bom, que fala, nossa, eu estava com a dor de cabeça, mas cheguei perto de você, parece que a dor de cabeça passou. Nossa! Não é nem de chegar perto, mas a pessoa chega perto de você, você fala alguma coisa, ela sorri, ela já muda o astral. Então, são essas pessoas altamente que sabem usar a força cósmica, vamos dizer assim, do Yin e do Yang, ou do Espírito Santo. Enfim, cada consciência de Deus dá um nome, né? Cada religião e cada consciência de Deus dá um nome para isso. Então, a percepção, né, cega, estúpida, distorcida dessa personalidade, a forma de sombra dessa personalidade é o oposto. O oposto do amor, do cuidado, do carinho, da cura. Ou seja, é o ódio, é a vingança. Quando a pessoa tem uma predisposição para ser uma pessoa social, mas ela leva para o lado negativo, vamos dizer assim, usar aqui um posicionamento de Star Wars, o lado negro da força, né? O lado escuro da força, né? O Darth Vader, ela começa a viver por ódio, por vingança, entendeu? Sabemos que o amor ele pode ser paciente, bondoso, mas também tempestuoso, amargoso, destrutivo, né? Os mesmos aspectos que podem proteger também pode reduzir a pedaços, a furacões, a estardalhaços, enfim. Geralmente são aquelas pessoas tidas como anti-heróis, né? Aquelas pessoas que fazem o contrário do amor, é o ódio, é o contrário da paz, fazer a guerra, enfim. Então, as mulheres aqui dando uma pincelada nisso, e os homens que andam pelo lado escuro desse caminho, eles estão na borda. Ou seja, eles são 8 ou 80. Ou estão totalmente no amor, ou estão totalmente na vingança, no ódio, na inveja, na arrogância, na prepotência. Então, deve-se ter muito cuidado. Deve-se ter muito cuidado para sempre estar monitorando isso dentro de vocês. Aí não sei se vocês estão conseguindo fazer associação com a questão da criatividade. O que eu estou te falando? Se você tem uma personalidade social e você desenvolve dessa maneira, com carinho, com cuidado, com atenção, o acesso à percepção criativa, ele é aberto. Agora, se você se torna uma pessoa embotada e a sua personalidade é distorcida, o acesso criativo, ele é totalmente fechado. Você só vai viver por aquilo que você anseia, pelos desejos das suas emoções, da sua alma. Então, você vai ter um caminho perceptivo, criativo, meio que travado, né? E são pessoas que podem também ser muito auxiliadoras. Elas gostam tanto de pessoas, de ajudar, de dar amor, de ser cuidadoso, disso, daquilo, que elas esquecem de si mesmas. Só que para a gente ajudar, a gente precisa primeiro nos ajudar. Para ensinar, nós precisamos primeiro conhecer. Então, essas pessoas, elas têm um coração tão transbordante que elas meio que dão tudo que têm e ficam sem nada. Então, mais cedo ou mais tarde, vão se tornar uma pessoa frustrada porque não conseguiu realizar nada porque se doaram totalmente para as outras pessoas. Certo? Então, esse é o extremo oposto, né? Da incapacidade do carinho, o egoísmo, a indiferença das necessidades dos outros, enfim. São pessoas também que quando não entregam demais, não entregam nada. São egoístas, enfim. Então, isso é a personalidade social. Então, se você tiver uma personalidade social pelo lado positivo, o acesso à sua criatividade vai ser também positivo. Tá bom? Agora vamos para outra personalidade, para a terceira.
A personalidade investigativa. Quem teve essa personalidade alta aí? Eu fiquei com 8. Você ficou com 8? Alguém ficou Eu com mais de 8? também. Derliane, Eu fiquei 8. Eu fiquei com 9. Renatão ficou com 9. Alguém mais? Acima de 9? Então, vocês três, Fernando, Derliane e Renato. A personalidade investigativa é a minha personalidade mais alta, tá, pessoal? Eu tenho 12 nessa personalidade. É um caminho do conhecimento. Varia da compreensão geral dos problemas práticos da vida para a pesquisa mais profunda filosófica sobre a verdade, sobre a existência, da onde nós viemos. Será que o ZT existe? Será que não existe? Fica divagando entre os conhecimentos, tanto físicos, palpáveis, das exatas, das físicas, das ciências exatas, como também dos conhecimentos das ciências humanas, filosofia, sociologia, antropologia. Nossa, mas será que Adão foi feito pela mão de Deus mesmo? Ou houve um lapso temporal e Deus fez a primeira molécula da ameba e aí esperou o tempo suficiente para transmutação genética? O cara viaja no conhecimento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é um caminho muito bom. Porque quando você desenvolve um caminho de investigativo bem profundo e bem com sentido de valor, com sentido de propósito, no final desse caminho você vai encontrar com o dono da criatividade, com a fonte da criatividade. Você vai encontrar com a própria essência da criatividade, com a própria essência da percepção criativa. Você vai encontrar com o próprio invisível, com o inominável. Você vai encontrar com Deus, né? Mas existe uma grande questão. Mas para onde esse caminho está indo? E para qual caminho você está indo? John Lennon, ele tem uma frase muito marcante que ele fala bem assim: como eu posso ir para frente se eu não sei para que lado eu estou andando? Qual é a minha frente se eu não sei para que lado eu estou voltado? Então é preciso, mais uma vez, fazer uma autoavaliação, ter autoconhecimento, né? Demonstrar que qualquer atividade dirigida na vida existe pelo menos um mapa, um planejamento, um território para onde queremos para onde queremos ir e para o que nele queremos obter. Então, o que queremos obter com tanta investigação? Fernando, Renato, Derliane, é resposta sobre o quê? É sobre as nossas aspirações, sobre aquilo que a gente induz que seja verdade. E se encontrarmos a verdade, iremos ficar satisfeitos com ela, né? Então é um caminho muito legal, só que é um caminho muito perigoso também. Pode ocorrer em qualquer nível, sabe? Desde planejar uma reunião social, escolher uma carreira, um companheiro, até formular uma perspectiva ampla, como eu falei, sobre o universo, sobre o cosmos. Este caminho começa com simples curiosidade, necessidade prática, mas que na medida que a paixão se aprofunda, olha só, paixão. A gente sabe o que a paixão pode fazer, hein? Se aprofunda, leva-nos aos próprios limites daquilo que nossa compreensão e mesmo nosso ser pode conter. Gente, a palavra Deus em hebraico, o Deus hebraico, quer dizer, falou com o seu povo, segundo no Velho Testamento, pelo pilar de fogo, né? Pela sarça que ardia. Então, o conhecimento mais profundo leva-nos quase a ser consumidos pela chama. Você pode ser consumido de duas maneiras. Ou você pode ser consumido e se tornar inexistente, ou seja, ser destruído pelas chamas, ou você pode ser consumido para acontecer uma transmutação, uma evolução. Você pode deixar de ser um mineral que não reluz e virar uma grande joia de ouro através da fundição do ouro. Você pode deixar de ser um ferro e virar um pedaço de gusa e virar um ferro mais potente.
Então, esse conhecimento pode te levar para uma elevação em todas as áreas da sua vida, ou pode te levar à destruição. Esse é o lado sombrio da personalidade investigativa, da personalidade que quer saber de tudo, né? Então, antigamente, na história dos povos civilizados, o conhecimento e a compreensão era considerado searas privativas de xamãs e sacerdotes. O que o xamã e o sacerdote faz? Ele meio que faz o intermédio, né, entre a divindade e as pessoas. Então, vamos dizer e entender que eles são aquelas pessoas que têm acesso a uma percepção criativa. São pessoas que conseguem falar com aquilo que não existe, ou se relacionar com a transcendência. Então, as pessoas comuns que não tinham essas qualidades, essas características, elas meio que faziam dessas pessoas como conselheiros, como pessoas de autoridade, né? E eram pessoas ordenadas para isso. Então, a ideia de um número maior de pessoas que poderiam trilhar esse caminho pelo conhecimento, pela compreensão, aqui no Ocidente, veio por meio, pela primeira vez, pela ideia do grande filósofo grego, Orfeu, o orfismo. Uma religião grega que floresceu ali 800 anos antes de Cristo. Então, Orfeu acreditava que os seres humanos eram de origem mista, celestial e terrena. Pelo conhecimento entusiásticos, considerado uma espécie de paixão embriagante. O indivíduo poderia ser purificado de sua parte terrena ao alcançar a união com Deus. Então, meio que ele estava falando sobre o quociente espiritual e quociente intelectual e emocional, né? Ele acreditava que a gente tinha alguma coisa divina, isso 800 anos antes de Cristo, que fazia com que nós fôssemos criativos, perceptivos, que nós tivemos uma imaginação diferente. Então, o grande filósofo grego Pitágoras, adepto do eufemismo, né, introduziu na tradição ocidental a ideia de conhecimento místico, ou seja, físico e espiritual. Platão acreditava que tal conhecimento místico nos daria uma percepção mais profunda, mais autêntica da realidade do que seria possível por outros meios. Permitia que percebemos as formas puras do belo e do verdadeiro, do Deus único, e demonstrou essa ideia como sua famosa parábola da caverna. Creio que todo mundo lembra da parábola da caverna, né? Onde as pessoas eram agrinholhadas de cara para a parede e só viam um reflexo do que acontecia no mundo real. Uma vez que um deles se soltaram, eles viram que o que eles viviam era na sombra e que a realidade era totalmente diferente. Então, temos que ter muito cuidado, porque grandes seres humanos foram escravos dessa personalidade, pelo lado negativo, né? Então, eles meio que viviam na sombra artificial e fizeram barbaridades na humanidade. Quem são esses grandes homens, Wendy? Dá exemplo. Por exemplo, em busca de uma realidade mais autêntica, por trás das aparências, inspirou grande parte da magia, a alquimia do cristianismo, o gnosticismo, a renascença, a ciência moderna e a obra de grandes pensadores modernos, como Freud e Marx. Tanto o inconsciente freudiano quanto a consciência do proletariado foram propostos com a intenção de levar-nos para trás do véu da ignorância. Inicialmente, a verdade não era óbvia e precisava ser revelada mediante alguma disciplina especial, seja ela a prece ou meditação, o estudo, o experimento no laboratório, a eliminação de defesas psicológicas, que Freud falava, ou pressões sociais, Marx falava. Nos termos usados por Thomas Kuhn, filósofo da ciência, o conhecimento autêntico realmente profundo requer que passamos por uma mudança de paradigma, ou
seja, de realidade. Ou seja, que aprendemos a ver tudo de forma diferente, nova. Então, meio quando a gente tem essa personalidade investigativa, a gente fica nessa busca insensata. Só que essa busca pode nos levar a não ter sentido de valor nessa busca. E pode nos paralisar, ou pode nos fazer desenvolver um conhecimento que não vale a pena, que não dará sentido de valor às nossas vidas. Então, a gente precisa ter muito cuidado que nós temos essa personalidade investigativa. Primeiro, para conseguir interpretar tudo de forma balanceada. Não é só porque a gente tem a capacidade de fazer essas perguntas, que isso é fantástico. Pessoas que têm uma personalidade investigativa muito alta, ela consegue fazer perguntas que ninguém consegue fazer, igual esse exemplo que eu dei aí para vocês. Mas nem sempre as pessoas ao seu redor vão ter as respostas ou vão concordar com as teorias que você vai propor. Então, meio que você tem que viver de maneira bem equilibrada. Tá bom? Vamos para a próxima personalidade. E qual é o percentual da população adulta? O percentual dessa personalidade é 10%. 10%. 10%. A próxima personalidade é artística, Fernando? Acho que é artística, né? É isso mesmo. Quem tem a personalidade artística elevadíssima? Eu fiquei com 8. Ficou com quanto, Renato? Eu também, fiquei com 8 também. Alguém ficou mais que 8? Não? Então vamos lá. Gente, essa personalidade artista é a personalidade de todas que tem a maior facilidade para acessar a criatividade. Então, se você tem uma personalidade artística elevadíssima, significa que você consegue pensar, imaginar as coisas de maneira muito fácil. E isso é positivo. Positivo. Isso significa que você consegue viver lá no maravilhoso mundo do Renato de maneira legal. Você se sente bem, você está lá flutuando nos seus pensamentos, sei lá, nas ideias que você tem sobre isso, sobre aquilo, Fernando também. E aquilo ali está confortável para você, as suas ideias, tudo está confortável para você. E o que acontece? A Sheila mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. O que a Sheila falou aí, gente? Ela falou que ela teve 8 nesse e empatado com a personalidade empresarial lá. Empreendedora. Então você tem essa facilidade de imaginar, de pensar, ter pensamentos totalmente novos, originais, disruptivos, né? Então, o homem mesmo, como artista, ele capta a paixão da criatividade, o poder transformador, que condiciona um artista, né? Então, indivíduos que estão com esse estilo de personalidade elevadíssimos pode dar forma a um potencial ainda não expressado, sentimentos nunca antes sentidos, visões jamais vistas, cores que nem sequer imaginamos, pensamentos ainda não conceituados, e etc. São escritores, artistas, poetas, músicos e pessoas que se assemelham a essas profissões constituem apenas de 10 a 15% da população. Juntamente com investigativos, são os que têm menos pessoas no mundo. E a maioria de nós, porém, pelo simples fato de sermos humanos, possuímos um grau, por pequeno que seja, de inteligência criativa, artística, e percorre até certa distância, né? Este caminho criativo. Isto é, temos de explorar os picos e vales de nós mesmos, fundir
as partes separadas do nosso eu fragmentado e formar com elas uma pessoa inteira, independente. É isso que eu quero falar sobre personalidade integral. Perceba que todas as personalidades elas têm pontos positivos, se for bem vividos, e pontos negativos. E o que a gente vai fazer a partir dessa moderação, a partir desse ensinamento de hoje? A gente vai pegar os pontos positivos e agregá-los todos à nossa vida. E fazer com que, em determinado momento, nós precisamos ser uma personalidade social, ou artística, ou investigativa, ou convencional, a gente seja essa personalidade. Esses fragmentos bons do nosso ser, porque eu tenho certeza que quando nós viemos para cá, antes da queda, antes da separação, eu tenho certeza que Deus queria que nós fôssemos um ser integral. Que tivéssemos todas as características positivas para nos relacionarmos em plenitude, para sermos empreendedores, empresários, trabalhadores em plenitude, para sermos músicos, artistas, poetas em plenitude. E é isso que eu quero trazer na percepção de vocês hoje. Vocês são um espírito, têm um corpo, possuem uma alma. Só que o meu amigo Matheus, ele sabe muito bem como a alma funciona. Inclusive, as doenças que são causadas pelas emoções negativas que são vivenciadas na alma, que afetam o corpo. Ele trabalha com isso, ele desenvolve isso. Se ele for falar para a gente aqui sobre a quantidade de atendimentos que ele fez de pessoas doentes, que ele conseguiu resolver simplesmente com achar o ponto emocional, o evento traumático que aconteceu, que desenvolveu aquela doença, ele vai passar a noite toda aqui contando história para a gente, eu tenho certeza. Por quê? Porque nós não somos uma alma, nós não somos um corpo, nós não somos só um espírito, nós somos um ser integral. E quando a nossa percepção criativa, que tem tudo a ver com o nosso espírito, não sei se vocês estão fazendo essa ligação, e quando ela não tem uma gestão correta, ela afeta a nossa alma. E quando a nossa alma é afetada, ela afeta o nosso corpo. Por isso que eu chamo de personalidade integral. É quando você consegue ter acesso, ou seja, cuidado com o teu espírito, transformando a sua alma e, por consequente, tendo um corpo purificado e limpo. Constantemente, dia após dia. Então, a integralidade da tua personalidade vai fazer com que você tenha uma gestão emocional muito melhor, vai fazer que você tenha um corpo muito mais produtivo. Você vai deixar de ser um Fusquinha 1960 e vai virar uma Ferrari com um motor duplo, turbinado de potência. Porém, o seu processador também, que é a parte da sua alma ali, das suas emoções, não vai ser mais um K5, K1. Quem lembra que nosso foi o primeiro processador que veio para o Brasil, K1. Vai ser um Intel 7 Mega Plus Power, né? E o teu espírito, que é a conexão, a sua banda larga, não vai ser discada. Vai ser fibra óptica de última geração. Essa conexão com a transcendência, você vai conseguir fazer downloads e uploads. E você vai ter ideias criativas com a sua personalidade forte, a sua gestão emocional bem forte. Você vai conseguir tomar decisões e com o seu corpo forte, você vai conseguir fazer ações e materializar aquilo que você buscou com a sua criatividade. Faz sentido? Então, pessoal, essa personalidade artística, ela é muito boa mesmo. Só que ela tem um fato também muito complicado. Quem conhece aqui um grande artista, poeta, escritor, qualquer artista que se suicidou?
São vários. São vários. Se suicidou de maneira direta ou indireta. De maneira direta, ou pegando uma arma, ou uma corda, ou enfim. Ou de maneira indireta, usando drogas, álcool, alta velocidade. Ou seja, qual é o problema do artista? Às vezes ele vive tão fora da realidade, nas suas criações, no seu mundo, que ele se acostuma em viver na realidade que não existe. Na realidade criativa, no maravilhoso mundo de Bob. E aí, ele não consegue mais lidar com a realidade física, com a realidade comum. E aí ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele se prostitui com várias pessoas. E aí vai acabar morrendo. Só que no Brasil eu posso falar Renato Russo, Chorão, Cazuza, que não souberam viver com a vida real, sabe? Passaram do limite, mas eram caras totalmente disruptivos, poetas. Quais são as músicas maravilhosas? Qual é o autor hoje que faz uma música maravilhosa como Renato Russo fazia, Cazuza fazia? Sabe? Qual é a atriz, ou atriz não, cantora internacional que tinha uma disrupção, que tinha uma coisa diferente do que aquela Amy Winehouse, né, Renato? Altamente criativa, disruptiva, trazia coisas da realidade que ninguém nunca nem viu, o jeito que ela cantava. Então, as pessoas que têm uma personalidade artística, meio que vive na sombra, elas têm esse problema aí. Elas ficam muito no mundo do menino maluquinho e esquece de viver a realidade. E isso é muito perigoso. A gente precisa saber transitar entre aquilo que é invisível, criativo, perceptível, espiritual e entre o físico. E por que a personalidade é fundamental nisso? Porque a personalidade tem a ver com emoções, que tem a ver com sentimentos, que tem a ver com a alma. Então, se você trazer essa percepção de maneira positiva para a gestão das suas emoções, você consegue viver muito acima da média. Porque imagine artistas que conseguem trazer a criatividade, a música, a poesia, ou livros, etc., que esses vários outros artistas disruptivos trouxeram, mas que conseguem viver também no mundo físico, na realidade física. Eles vão produzir muito para o mundo. Vão produzir muito para o mundo, anos e anos e anos. Então, podemos fracassar no processo? Podemos. Mas nós podemos voltar atrás e começar tudo de novo. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima personalidade. Personalidade realista. Essa personalidade realista, quem acha que tem ela muito alta aí? Deu quantos pontos? Acho que tem gente aí que está ficando caladinho, não quer nem falar nada, hein? Vamos falar, gente. Quem deu realista aí? Eu estou equilibrado aí, estou 8 em tudo. Tira, dê quanto sua personalidade? Eu deu 8. 8. Eu tô quietinha aqui porque eu achei que eu tivesse feito e tinha mais páginas, não tinha visto. Eu tô fazendo. Ah, tá. Mas você tá pegando a ideia do negócio, não tá? Agora eu concluí tudo. Ah, então tá bom. Mas essa deu 8. Deu 8? E a sua, Renato? Para mim deu 6. 6, tá bom. E Meu deu você, 9. Fernando? Derliane, 9. E Fernando deu quanto? 8. 8. Tá bom, tá todo mundo entre na média, 8, 9. Então, o que é essa personalidade artística? Quem tem essa personalidade muito elevada, ela jamais tem muita coisa a dizer. Demonstra poucas emoções e nunca discute. É ambicioso, competitivo e quer o melhor para a família. Orgulha-se muito do seu trabalho e é fortemente leal aos seus colegas. Possui um agudo senso de justiça.
nos fins de semana, gosta de preparar aquele almoço para a família, para os amigos, arrumar as coisas que precisam ser arrumadas dentro de casa, enfim, questão de manutenção, né? E no exterior dela, ela frequentemente é tranquila, é imperturbável, nada perturba ela. Dos tipos de personalidades realistas, são 20% da população, e a maioria são os homens. O estilo de personalidade dessa pessoa leva a ela amar estar em grupo. Ela ama os companheiros de trabalho, é profundo, e tem um senso de fraternidade, sabe, muito forte. A coragem é a inexistência do medo da morte, não tem medo da morte, demonstra que tem profundas raízes filosóficas, espirituais. E ela se inspira por esse caminho aí. Ela gosta dos mitos, das histórias. E o trabalho perceptivo dessa personalidade consiste em fazer contato com o mais profundo do reino dos homens e dos seres, no qual ela se radica. O eu pessoal, ou seja, ela quer fazer algo em prol do mundo, em prol da tribo, em prol da família, em prol do bairro, em prol da rua, em prol da cidade. Isso é algo que arde dentro dela. Ela tem essa percepção de coletivo muito forte, né? E é um indivíduo que também considera como iguais todas as reivindicações que eles são apresentados em algum nível. Ou seja, é aquele cara que quer, aquela pessoa que ela quer resolver o problema de todo mundo. Não importa se é preto, se é branco, se é louro, se gosta se é mulher com mulher, homem com homem, não importa. Ela quer dar um jeito de todo mundo ser feliz. Sabe aquele negócio, todo mundo misturado e todo mundo vai sair feliz? Ela é uma pessoa que ela preza o bem acima de tudo, né? É um bem coletivo. E a parte oposta, a sombra dessa personalidade, né? Enfatiza o todo, né? E a espontaneidade é aquela que é engessada em si mesmo. Um indivíduo que não consegue acreditar em si mesmo, né? Ele é atormentado, covarde, um indivíduo perceptivamente que tem essa personalidade muito avançada e pro lado negativo, ele vive de uma forma limitada, né? Isso significa que ele está interessado apenas em suas atividades práticas, nenhum esforço fazendo para se comunicar ou sentir empatia pelas outras pessoas, pelos demais. É um indivíduo emocionalmente tolerante. Sentimentos são simplesmente um incômodo demais para ele. Essa é a parte negativa dessa personalidade. E o primeiro passo para uma mudança na personalidade realista terá de ser de sentir alguma insatisfação de maneira como as coisas são. Um enjoo, sabe? Das suas próprias intenções e interesses. Solidão por falta de contato emocional, frustração com a incapacidade de expressar pensamentos e sentimentos. Então, quando ele cansa de ser assim, é aí que ele começa a dar o primeiro passo para querer mudar. Né? Essa é uma personalidade realista. Muito positiva nos seus pontos positivos e muito negativa nos seus pontos negativos. Então, tem que ter cuidado para nunca passar do lado escuro, do lado negro da sombra, né? Da força, como diz o Darth Vader em Guerra das Estrelas. A última personalidade, galera, é a personalidade empreendedora. Quero saber quem é o empreendedor aí. Quem tirou 10 aí nesse empreendedor? Eu fiquei com 9. Fernando, 9. Renato, 7. 7. Eu dou 5, baixinho. 5? E Deu Shirley, deu 5 quanto? também. 5? 5 também. Então, vamos lá. Quem é o empreendedor? No caso aqui, que a maior deu foi o Fernando, né? Todos os grupos humanos, famílias, igrejas, empresas, tribos, nações, precisam de quê?
precisam de líderes. Pessoas que fornecem um tipo de foco, finalidade, estratégia, tática, senso de direção. Para ser um líder eficaz, a pessoa geralmente exibe maneiras extrovertidas, autoconfiantes, do tipo de personalidade empreendedora. Sente-se à vontade com o poder. Um bom líder precisa dar-se bem com os outros componentes do grupo. Tem que ser, ou pelo menos parecer ser, uma pessoa íntegra, capaz de inspirá-los com ideais e não ser interesseiro. Há uma grande diferença em você ter conhecimento e passar conhecimento para exercer liderança e em você ser um líder que inspira as outras pessoas. Se eu sou um cara que só tem conhecimento, venho aqui e despejo conhecimento para vocês e não tenho conexão com vocês, eu não inspiro vocês, vocês mais cedo ou mais tarde vão desertar do meu exército. Vocês vão ir para outro caminho. Quando vocês acharem outro líder que inspiram vocês, vocês vão atrás dessa inspiração. Agora, um líder que consegue inspirar ao ponto de dar um comando e os seus liderados nem pestanejar, ir lá e fazer, esse é um grande líder. Esse é um cara que tem uma personalidade empreendedora. Existem várias pessoas assim no mundo, tanto pelo nosso ponto de vista positivo ou negativo. Pelo nosso ponto de vista, isso deu até uma certa, como se diz, popularidade, não, polêmica, na última moderação que eu fiz sobre esse tema, porque a gente falou de Hitler. E Renato está na Alemanha, e Renato sabe que Hitler ele foi um líder altamente carismático com o povo alemão, pelo povo alemão. Ele conseguiu inspirar o povo a seguir as primeiras ideias dele de populismo, de supremacia ariana e tal, até que chegou um ponto que o povo estava tão dentro da ideia dele que aconteceu o que aconteceu. E Hitler foi um bom líder? Dentro da realidade individual e cega dele, foi. Ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer? Ou tentou, ou chegou perto de conseguir fazer? Tentou. Mas ele usou o poder da liderança para o lado negro da situação, o lado ruim da situação. Existem grandes líderes que usaram o mesmo poder para fazer transformações coletivas, individuais no mundo. Mandela. Que grande líder é aquele Mandela? Depois de tantos anos presos, virou líder supremo do seu país. Então, perceba que essa questão de liderança, ou seja, mover o povo, mover as pessoas em direção de um objetivo, são dessas pessoas. Essas pessoas. Wendy, qual é o ponto negativo? O grande ponto negativo é o poder. Aquele velho ditado, o poder sobe para a cabeça. Uma pessoa que tem essa posição, uma hora que essa personalidade, uma hora que ela alcança uma posição de poder, ela pode ser tentada a viver e a fazer com que os seus liderados vivam em prol de um propósito dele, um propósito egoísta, um propósito individual, uma ideia individual dele. Já as pessoas que desenvolvem isso e querem transbordar, elevar a coletividade, faz a bagaceira na Terra, como Mandela fez na África do Sul, como a Madre Teresa de Calcutá fez no Oriente Médio, na Índia, naqueles lugares ali, como o Gandhi fez para ajudar na independência da Índia, como vários outros líderes no Brasil, nos Estados Unidos, eles elevam a coletividade. Eles se tornam inspiradores. Eles inspiram a nós sermos... Santiago, Então, cada um de nós
podemos ter uma personalidade X, uma personalidade Y. Não interessa. Interessa se você tem consciência de como age essas personalidades, de como se comporta o lado positivo e o lado negativo de cada personalidade. Você pode modular a tua personalidade de acordo com o momento, de acordo com aquilo que você tem que viver, que você tem que fazer. E aí se sair muito melhor naquela situação. E uma vez que você adquire essa habilidade, isso vem com o tempo, uma vez que você adquire essa habilidade, você consegue ter totalmente o acesso da percepção, da criatividade aberto. Porque você não vai estar sendo mais bloqueado pelas características negativas do estilo de personalidade que você tem. E aí você vai viver em plenitude de personalidade. Você nunca mais vai ser aprisionado ou influenciado pela sua personalidade, vamos dizer assim, de nascença, ou as suas personalidades mais fortes. E isso faz de maneira consciente, gente. É decisão. No final de todo o conhecimento que a gente fala, né, que a gente transmite, que a gente transborda nas pessoas, a gente chega sempre nessa palavra, não sei se vocês já perceberam, a gente sempre chega nessa palavra, decisão. É você decidir conscientemente. Ah, mas é porque eu sou assim, porque meu pai falava isso, a minha mãe falava aquilo, é porque isso, é porque aquilo. Ei, você não é Gabriela, não. Todo mundo conhece a história da Gabriela? A música da Gabriela? Conhece, Renato? A música da Gabriela? Gabriela, uma novela antiga? É. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você nasceu Gabriela. assim, você vai morrer do jeito que você quiser. Com as decisões que você tomar perante a sua vida. E você pode ter certeza, quando você alcança esse equilíbrio, quando você alcança esses pontos positivos, quando você entende, primeiro, as três, geralmente todo mundo tem aí 3 a 4 personalidades mais elevadas. Quando você entende seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você sabe aonde você tem que trabalhar para elevar essa percepção e conseguir manifestar, materializar a sua criatividade no mundo, na realidade. E aí você vai se tornar um grande professor, um grande escritor, um grande contador, um grande artesão, um grande... O que você quiser ser. Todos nós somos artistas. Eu sou um artista jurídico. Eu sou um artista de comunicação. Eu sou um artista de investimento. Fernando é um artista de corretagem de imóveis e vários outros artes que ele faz. Renato também. Todo mundo é artista naquilo que se propõe a fazer. O que vai te diferenciar é o potencial e o quanto de criatividade você coloca nessa arte. Você não vê, a Adriane é uma contadora que ensina alfabetização na internet. Você quer ser mais artista do que isso? Isso é ser artista. Não é só porque você é contadora que você só vai viver batendo número o resto da vida. Não. Você pode transitar por onde você quiser. Pode ser uma contadora e como é que faz aí oh, meu Deus. Uma chefe de cozinha aí, que ela faz também, marmitinha, né? Faz refeições. Pode ser tudo. Tudo é arte. Eu fico impressionado com aquelas pessoas que eu já vi nesses programas de televisão, aqueles grandes chefes que inventam uma receita com umas paradas muito loucas, é nitrogênio, é não sei o que mais lá, tal. Então você é artista naquilo que Deus te propôs, naquilo que você decidiu ser até hoje. E essa é a criatividade. Criatividade, gente, não é ficar dançando, pulando, cantando, não. Isso é uma expressão. É um tipo de expressão artística. Mas a arte está em todo lugar, em todas as profissões, em todos os cantos. E as empresas que se destacam hoje no mundo são as empresas que usam a criatividade para crescer.
Os processos seletivos agora nessas empresas que têm sentido de valor não é mais currículo, Renato. Você chega lá, a pessoa fala, e aí, o que você faz? Ah, eu faço isso, aquilo, tudo. Não, vamos aqui, vamos fazer uma dinâmica. Aí você vai fazer uma dinâmica lá, vai desenhar, vai cantar, vai não sei o quê. O cara vai te selecionar pelo teu perfil de comportamento, pelo teu nível de criatividade. Aí ele vai saber onde ele vai te alocar na empresa. Aí eu não estou falando de publicitário, desse pessoal da arte, não. Eu estou falando de engenheiro, eu estou falando de contador, de administrador, de advogado. As grandes empresas elas estão fazendo isso. Por quê? Porque eles querem um funcionário integral. Não um funcionário que é só forte em algumas posições, não. Eles querem um funcionário que saiba ser forte e alinhado ou equilibrado de acordo com a necessidade deles. Deu para mim me fazer entendido? Eu sei que o assunto é meio assim complexo, né, ao primeiro momento, mas isso aqui é só para dar a curiosidade a vocês e vocês conseguirem pesquisar esse assunto com mais carinho, com mais cuidado, entendeu? Porque isso é um assunto de bastante interesse. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o capitalismo moderno ele está mudando de acordo com esses princípios que eu estou falando com vocês aqui. Está aqui o livro da Donna Zonar e do Ivan Marshall, são professores. O Ivan não, que o Ivan já foi para a glória. Mas a Donna Zorar, ela é professora em Cambridge de pós-doutorado. Ela já é bem velhinha. E essa filosofia está mudando o mundo, está mudando as empresas. Hoje, as empresas que têm mais valor na Bolsa de Valores americanas, elas têm isso aqui como princípio. Elas não são empresas simplesmente lucrativas, elas são empresas integrais. Então, nós precisamos ser pessoas integrais. E os caminhos da personalidade integral, pessoal, é isso aí. É você saber vários caminhos e percorrer cada deles quando você precisar. Ninguém vai conseguir ser 10 ou 12 em todas as personalidades ao mesmo tempo. Não. Mas você pode conseguir, por um lapso de momento, ser 12 em uma personalidade. E em outro momento, ser 12 em outra personalidade. E voltar para a sua personalidade natural, vivendo o seu dia a dia. Certo, pessoal? Wendel. Oi, Matheus. Eu vou pedir licença a vocês, vou sair porque eu tenho um compromisso agora às 9 horas. Tudo bem? Obrigado, querido. O que você achou da palestra? Top. Tudo jóia, tudo bacana. Faz sentido? Viu? Faz sim. Viu? Tamo junto. Eu Vai com tenho Deus. uma análise agora às 9 horas, tá certo? Tamo junto. Quarta-feira a gente se vê novamente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora pode abrir os microfones, conversar, trocar ideias. Quem quer falar? Algum ponto interessante? Quer fazer a colocação? Achei muito legal essa forma como as categorias das personalidades, né? É muito interessante, né? E umas elas vão mexer mais com a coisa física, né? A coisa que está aqui, visível, e a outra vai mexer mais com essa questão abstrata, né? É, isso aí. É muito legal. E eu acho assim, é claro que o processo criativo, né? Para você ser criativo, você tem que saber lidar com as duas coisas, né? Porque você tem que trazer alguma coisa que vai ser algo aqui no físico, mas você busca muita inspiração no abstrato. Isso é um ponto muito legal. É isso aí, isso é fundamental, né? Por exemplo, o artesanato, né? Nós temos duas artesãos aqui. Tínhamos, eu acho que a Ivanildo teve que sair por causa do bebê. Mas o artesanato é assim, né, Shirley? Você imagina alguma coisa, você tem a inspiração em algo e você tem que trazer isso para uma realidade, para algo que você vai vender para alguma pessoa, né, Shirley?
se a pessoa falar comigo, eu já consigo ir longe, a mente vai longe e eu já vejo a peça pronta. E aí eu Legal. falo para a pessoa o resultado. E ela ainda está tentando me explicar o que ela quer. É incrível isso. Então, porque você é altamente artística, né? E isso é fundamental para o seu trabalho também, né? Mas determinar as características das outras personalidades também é fundamental para o seu trabalho. Eu creio que você observou isso na moderação. Então, vamos procurar sempre... As coisas bate, né? As coisas que você foi falando ali, eu fui me vendo. Shirley, coisa você foi sempre assim ou você foi desenvolvendo isso com o tempo, com a sua experiência? Eu sempre fui assim. Hoje mesmo, engraçado, eu estava refletindo sobre isso. Que eu, desde criança, eu tenho esse dom artístico. Desde criancinha mesmo. Sempre... Não, mas o que eu digo é assim, a pessoa está querendo explicar para você e você já está vendo a peça pronta. Isso desde o começo foi assim no seu trabalho ou isso foi desenvolvendo com o tempo? No trabalho, né, percepção. Então, no trabalho, por ser já, né, adulta e já entender, creio que foi desde o início mesmo, no trabalho, né? Mas eu sei que, assim, desde criança eu fui muito criativa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque, geralmente, todos nós, quando era criança, éramos criativos. Mas, de acordo com a nossa criação, lógico que uns, por uma questão neuroquímica, já nasceram mais propensos a ser mais criativos do que os outros. Mas a questão do meio ambiente que a gente é criado, o tipo de estímulo que é dado para a gente, faz com que nós meio que damos mais potência, né, a essa potencialidade, evoluímos mais ou não. Por exemplo, eu fui uma criança totalmente deixada livre para criar, né? Então, eu fazia carrinho de lata, eu fazia carrinho de pasta de escova de dente, eu fazia carrinho de pau e montava em cima desse carrinho e saía descendo as ladeiras, eu fazia carrinho de rolimã, eu fazia bonequinho com fios coloridos, fios finos de telefone, fazia os bonequinhos para brincar. Eu tinha bonecos de plástico que a gente fazia como se fosse um filme, eu e os meus amigos. Infelizmente, meu amigo Cosmo, que faleceu semana passada, a gente fazia isso. A gente brincava, tinha Cavaleiros do Zodíaco, a gente brincava de fazer os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu fui criado totalmente assim. A única vez que minha mãe me poldou na minha criatividade foi quando eu comecei a desenhar. Porque eu gostava muito de desenhar desenhos japoneses, né? Mangás. E minha mãe, minha mãe nessa época, ela era muito embotada espiritualmente, ou seja, era dogmática demais. E falava que aquilo ali era capeta, era do diabo, não sei o quê. E eu tinha um dom para desenho muito forte. E inclusive, eu estou até trabalhando nisso até hoje para tentar desbloquear isso, porque eu lembro que eu fazia caricatura. Isso aí, eu agarrou o nome. Muito bem feitas. Eu lembro que um dia eu fiz o desenho, eu gostava muito do Ratinho da televisão, do teste de DNA. Eu lembro uma vez, quando o papai comprou o videocassete, eu gravei um programa do Ratinho e pausei para mim poder desenhar o rosto dele. Nossa, mas foi lindo aquele desenho. E eu perdi essa sensibilidade para desenhar por conta dessa parada da minha mãe. Eu lembro que ela chegou a me bater por causa disso, chegou a me bater por causa desses desenhos e tal. Então, assim, foi o único evento traumático em relação à criatividade. Então, quando a gente tem um terreno livre, né, para a gente ser criativo, isso é muito positivo. Porque ninguém sabe o que a gente... ninguém sabe o que a gente vai virar, né? Eu poderia ter virado um grande artista plástico, em vez de advogado, de repente. Sei lá, né? Mas isso é bastante interessante. Né, Fernandão? Eu gostava muito de desenhar também, fazer ampliações. Eu gostava de pegar o desenho menor que fosse para me ampliar. E quando eu era criança, devia ter o quê? Uns 10 anos, 11 anos. A minha mãe deixou eu pintar a parede do meu quarto todinha de desenhos
Caraca, de tagzinho que vinha no pacote de chips. Eu fazia lembro. coleção e desenhava aquilo tudo na parede. Tinha pasta de desenhos que eu fazia. Nossa, eu amava Caraca. pintar. Eu amo a arte até hoje. Ah, eu também. Hoje eu amo, assim, sou muito mais de observar, né? Mas porque eu quero me desbloquear nessas coisas. Tem um bloqueio muito grande que eu estava pensando nele hoje, quando eu estava voltando do odontologista que eu fui hoje. E foi o seguinte, eu tinha uns 12 para 13 anos e eu fazia aula de bateria, porque eu queria trocar no ministério infantil da igreja. Tinha um ministério infantil e eu queria tocar bateria, né? E só que eu não tinha coordenação, eu tinha bloqueios de aprendizagem muito fortes. E o bloqueio de coordenação motora era um bloqueio que eu tinha. E eu não conseguia fazer os ritmos, ritmar, eu não conseguia. Eu sabia toda a técnica, mas eu não conseguia ritmar. Eu sempre era fora do ritmo. E na bateria é para dar o ritmo. Se você não sabe dar o ritmo, não dá para fazer nada. E aí, meio que na estreia, isso a gente estava se preparando para estrear o Ministério de Louvor. Na estreia do Ministério, eu fiquei de fora. E aí, quando eu fui para a igreja e vi o outro menino tocando a bateria, meio que eu me senti humilhado, né? Eu desci, fui para o banheiro da igreja e chorei. E aquilo ali me marcou muito. E aí, no decorrer da vida, eu larguei a bateria de mão e fui tocar percussão. E através da percussão, fui me desbloqueando. Aí aprendi percussão. Depois eu voltei para bateria, aprendi bateria. Aí eu falei, vou aprender violão. Aí estou aprendendo violão. E aí depois eu quero aprender baixo, eu quero aprender teclado. E eu vou me libertar desse bloqueio quando eu gravar um clipe. Só eu tocando. Eu tocando bateria, eu tocando violão, eu tocando teclado. Legal. Fazer uma montagem. E vocês vão ver esse clipe ainda. Quando eu fizer esse clipe, eu vou me sentir em paz com essa situação, sabe? É algo que está dentro de mim. E existem outras coisas também. Então, eu dou muita importância para essa questão da criatividade, porque você sendo criativo em qualquer profissão, você sempre vai se destacar, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com... Era com quem? Eu não lembro quem foi. Era um pessoal do nosso grupo aí que estava falando de contrato, tá? Precisando de fazer um contrato. E aí ele me falou assim, não, Ender, eu vou... foi a Gláucia. A Gláucia. E ela falou assim, Ender, eu estou precisando de... Estava pensando até em comprar uns contratos, porque ela tem uns mentorados, né, de lançamento de internet, e ela queria comprar um pacote de contrato na internet. Para poder ter os modelos de contrato lá, né? Aí ela falou, o que você acha? Eu falei, pô, Gláucia, eu não gosto disso não. Ela falou, por quê? Eu falei, Gláucia, porque é o seguinte, pode ser 5 profissionais da mesma área, 5 médicos, né? Vamos supor, 5 cirurgiões plásticos, contrato de prestação de serviço de cirurgia plástica. Mas todo contratante é diferente. O contratado, que é o médico, é a mesma pessoa, tem a mesma personalidade, tem o mesmo CNPJ, tem o mesmo nível intelectual, tem a mesma assistência jurídica, mas os contratantes são pessoas diferentes. Eu, como advogado, por exemplo, que eu tenho esse conhecimento todo sobre gestão humana, eu faço um contrato, primeiro eu converso com os dois e faço o contrato de acordo com aquela pessoa. Tem pessoas que são impulsivas. Eu tenho que fazer um contrato muito mais amarrado. Tem pessoas que não são impulsivas. Eu posso fazer um contrato mais solto, mas que tenha um contrato mais solto em relação ao contratante, mas mais seguro em relação ao meu cliente. É toda uma visão sistêmica do contrato que poucos advogados têm. Eu não estou analisando só as cláusulas que estão no contrato, eu estou analisando as cláusulas e quem vai assinar o contrato dizendo que vai cumprir ele. Então, a probabilidade do meu cliente ter um problema com aquele contrato é muito inferior a um advogado que pega o contrato na internet, faz um modelo e joga lá. A gente analisa a garantia, a gente analisa o padrão de comportamento, se o cara
se o cara tem um padrão de comportamento de pagar, de ajuizar contratos, de fazer contratos para levar ao ajuizamento. A gente analisa tudo isso. Então, é uma visão diferente. Por quê? Porque tem esse conhecimento integral. Então, é assim que a gente vai se desenvolvendo. Então, eu coloco isso na minha advocacia. Mas já pensou um artesão, por exemplo, como você, desenvolver algo diferente dos outros artesãos? E assim a gente vai. Só pelo conhecimento das outras personalidades. Então, a criatividade, ela faz com que você se destaque naquilo que você... Independente do que você faz. Se você usar a criatividade, você vai se destacar. E eu estava vendo um filme hoje, um vídeo sobre os unicórnios, as empresas unicórnios. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é a empresa unicórnio? A empresa unicórnio é aquela startup que passou do valor patrimonial de $1 bilhão. E os caras, tem empresa que começou do nada, uma ideia que começou do nada, com 16 meses, ela estava valendo mais que $1 bilhão. 16 meses. Só por causa da criatividade. E não é que inventaram a roda, não. Eles pegaram algo que era normal e usaram a criatividade para melhorar. Né? Então, isso é fundamental, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram até aqui. Eu sei que é um conteúdo meio chato, meio complexo, mas também muito interessante. Essa é a segunda vez que eu dou uma palestra sobre esse conteúdo. Cada dia que passar, cada palestra, eu vou melhorar, tentar ser mais conciso, tentar ser mais objetivo, tentar traduzir mais. Eu acho que o Fernando estava na primeira moderação, ele viu que hoje eu consegui traduzir de uma forma muito melhor e tal. E assim, na terceira vai ser assim também, na terceira vez, na quarta, e assim vai. Para a gente conseguir se comunicar com todo mundo, né? Esse é o objetivo. Tá bom, pessoal? Muito legal. Tamo junto, até depois do fim. E vamos tirar o print, né? Tira o print, Fernando, pra gente... Tirei, tá no grupo. Tirou? Sério, Fernando? Nem falou 1, 2, 3 para fazer... As mulheres não gostam disso, não, pá. As mulheres não gostam disso, não. Você tem que avisar. Não, a Xenia pediu, tá no grupo. Todo mundo bonito lá. Tá certo. Foi um prazerzão estar com vocês, viu? Até mais. Valeu, Éder. Tchau, Obrigadão. Tchau. Um abraço. Já acabou pessoal. o tempo? Não, acabou ainda não. Pode fazer. Não. Eu queria fazer um comentário, porque Pode fazer. é uma coisa assim, o brasileiro em geral, ele é muito criativo. E tem um ponto que é interessante, pelo qual o brasileiro é criativo, que é o seguinte: o Brasil não é um país estruturado e a gente tem que fazer muitas coisas nas coxas, né? A gambiarra, não sei o quê. Então, essa necessidade de inventar, porque não tem, leva o brasileiro realmente a ser muito criativo, né? É uma pena que os políticos usam isso à sombra, né? Não usam o lado positivo, como você falou, né? Tem a sombra de tudo. E aí a gente está carente de liderança aí. Mas eu, quando vim para cá, o meu objetivo era ficar só fazendo estágio 9 meses e ficar 1 ano aqui e ir embora. Eu fui trabalhar num órgão governamental que é responsável, eu fui estagiar, né? É responsável pelos portos, rios e canais aqui. E o meu chefe, ele era responsável pela parte de geotecnia e ele estava fazendo um simpósio, era um seminário. E ele falou, então, tá vendo até uma delegação do Brasil. Veio um professor aqui, ele é a maior assumidade no que diz respeito ao solo, os vazios do solo, né? Porque o solo ele vai ter a terra, ele vai ter mineral, e tem parte que não tem nada, é vazio. E ele é o cara que melhor estuda o vazio dos solos. Ele era da Universidade Federal de São Carlos. E conversando com ele falou, a gente estava visitando o laboratório lá onde eu estava trabalhando,
Ele falou, nossa, que sonho seria ter tudo isso aqui ao meu dispor lá no Brasil, né? Ele fala, cara, às vezes eu tive que pegar assim, tirar uma borrachinha do meu carro para fazer um negócio lá no experimento, porque não tinha nada, né? Então o cara tem que se virar e fazer coisas assim, inventar aparelho que não existe, sendo que aqui tem tudo direitinho, de todos os tamanhos, todas as cores, né? Então é aquilo, é essa necessidade de improvisar do brasileiro leva a gente a ter uma vantagem muito grande em relação ao alemão ou outros povos, assim, que é tudo muito estruturado, que você não tem que improvisar, né? Então a necessidade faz a prática, assim, né? É um ponto que eu acho muito interessante. É isso aí, verdade. A necessidade, como é que fala? É o ditado, como é que é? A necessidade faz o ladrão, sei lá, um negócio assim. Oi. Como é que é, Deliane? Faz a prática, não? Oi. É a Shirley que está falando. Eu Shirley. estava tentando falar, não tava saindo aqui. Estou falando que é verdade isso mesmo. Para a gente no artesanato, a gente não encontra materiais de acabamento e às vezes até a ferramenta própria, né, para trabalhar. E eu acompanho alguns sites de fora, alguns artesãos de fora. Nossa, eu fico assim, babando, né? Que eles têm tudo na mão. Eu queria um pouquinho daquilo. Agilizava muito o meu trabalho, mas aqui a gente não acha nem para comprar. Tinha que vir de fora. É. Verdade. Pois é, pessoal. Até amanhã. Foi maravilhoso estar com vocês. E é isso aí. Crescendo e contribuindo, contribuindo e crescendo.